Hoje o assunto é a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, contada pelo baterista dos Paralamas do Sucesso, João Baroni, nesse livro aqui, 1942. Fica aqui comigo, meu querido e minha querida. E aí, amiguinhos, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal, deixa o like no vídeo, curta aí, que isso me ajuda bastante. O canal é pequeno, mas tenho muita esperança que com o apoio seu, ele cresça um pouquinho, para que a gente possa dar mais dicas como essa de hoje. E olha só, vou falar aqui do livro 1942, escrito pelo baterista dos Paralamas do Sucesso, isso mesmo, pelo João Baroni, que é um grande músico, um grande baterista super consagrado, aí, um dos maiores grupos de música brasileira da história. O João Baroni, ele, além de ser um grande baterista, é um amante do tema Segunda Guerra Mundial. Inclusive o seu próprio pai foi um militar que lutou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos brasileiros, dos aliados, né, contra o eixo nazi-fascista lá de Adolf Hitler e Mussolini. Ele foi um pracinha que combateu na Segunda Guerra Mundial. E o Baroni, ele acabou se debruçando muito sobre esse tema. Ele é especialista não só na participação brasileira, mas também em armas da Segunda Guerra, em veículos, tanques, aviões. O cara conhece demais mesmo. E em 2013, olha só aqui, né, pela editora HarperCollins, foi lançado 1942, o Brasil e sua guerra quase desconhecida. E é um título muito sugestivo, porque eu, como professor de história, gente, tenho que admitir que nós brasileiros conhecemos muito pouco da participação dos brasileiros e brasileiras na Segunda Guerra Mundial. E não apenas do Brasil enquanto Estado, enquanto país. Isso é uma das coisas muito legais que eu já queria começar a falar um pouquinho desse livro, é que o Baroni, ele fala não apenas da participação, vamos chamar assim, das Forças Armadas do Brasil lutando pelo Brasil, mas sim de todos os brasileiros que estiveram em campo de guerra, seja de repente se alistando na Força Expedicionária Brasileira ou mesmo em tropas até inimigas, em tropas nazistas. Temos curiosidades aqui de participações de homens brasileiros e talvez até de mulheres também, de uma forma mais indireta, fazendo frente em diversos lados da guerra. Um exemplo que ele já coloca aqui são de alguns cidadãos lá da cidade de Curitiba, alguns que se alistaram pelo lado dos aliados, outro que se alistou pelo lado dos nazistas. Por quê? Por questão de descendência, essa coisa de dupla nacionalidade. Então já é uma super curiosidade que vale a pena. O bacana é que o João Baroni, ele também se debruça pelos contextos históricos, envolvendo tanto a situação interna do Brasil quanto no mundo todo, naquele momento de guerra, né? A guerra já tinha começado em 1939, e como que o Brasil ficou? Então o autor, ele mostra que, traz à tona a época que o Brasil era governado pelo presidente Getúlio Vargas, que mantém uma certa neutralidade nos anos iniciais da guerra, e como que isso vai acabar influenciando na entrada do Brasil por pressões dos dois lados, na verdade, tanto do lado nazista quanto do lado dos aliados, encabeçados aí pelos Estados Unidos da América. E o Brasil, nessa postura de neutralidade, continuando fazendo comércio, tanto com um lado quanto com o outro, acabou tendo alguns navios mercantes atingidos por submarinos alemães. Isso mesmo. E no livro isso é colocado em detalhes riquíssimos. Quantos navios, quais deles foram, os navios têm nomes, né? Quais deles foram atingidos por torpedos ou por canhões nazistas, quantas pessoas morriam, quantas sobreviveram, e como que isso causou um certo clamor popular para que o Brasil declarasse guerra contra os alemães, e aí a coisa se torna insustentável, e em 1942, por isso até que o título do livro, o Brasil decide, enfim, entrar na guerra contra os nazifascistas, contra o eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, ao lado de americanos e ingleses, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. O livro, ele foca muito a questão do Brasil, mas é claro, né, o Brasil sendo parceiro aí dos Estados Unidos, então mostra como que os americanos vieram fazer treinamentos para os primeiros soldados brasileiros naquela época, questão de dificuldade, o Brasil então com uma certa defasagem
de treinamentos, de defasagem tecnológica naquela época, né? Mas se faltava essa questão da tecnologia, essa questão do desenvolvimento que o Brasil estava passando até por aquele momento, mas que não estava no mesmo nível das grandes potências, o quanto sobrou bravura nos soldados brasileiros, que foram milhares e que venceram batalhas em territórios inimigos, como por exemplo lá da Itália. Olha só, gente, vamos ter aqui relatos pessoais, nomes. Diria também que uma coisa que vale muito a pena são os registros aqui de imagens, de fotos. Tem um aqui, por exemplo, que mostra um soldado brasileiro que se alistou no exército, na marinha, na verdade, dos Estados Unidos, que acabou desaparecendo. O irmão dele acaba se alistando na Força Expedicionária Brasileira para ver se encontra esse irmão que supostamente estaria perdido lá. Então você vai ter fotos aqui de dirigíveis, fotos aqui do presidente Getúlio Vargas. Ele conta por que os soldados brasileiros eram chamados de pracinhas, tem essa curiosidade também, e algumas outras que valem a pena. Fala sério, você acreditaria que o Brasil teria força, teria tanta energia para peitar inimigos tão fortes quanto os alemães na Segunda Guerra? Muita gente também duvidava. E aí surgiu até um ditado na época, né, uma expressão popular que era: é mais fácil uma cobra fumar que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. E o Brasil entrou, né? Foi criada a Força Expedicionária Brasileira, que tinha esse símbolo aqui, olha, uma cobra fumando. Exatamente, para mostrar que o Brasil superaria todas as expectativas com a diversidade nos campos de batalha, saudades da família, problemas com o frio, relações de companheirismo entre os soldados. Uma questão muito legal aqui que, diferentemente de alguns países aliados do Brasil na Segunda Guerra Mundial, como os ingleses, por exemplo, uma questão que nunca foi colocada nas nossas Forças Armadas naquele momento era a questão de racismo. O Brasil tinha uma integração muito grande entre os seus milhares de soldados que lutaram lá e que conseguiram importantes vitórias, como a vitória em Monte Castelo, na Itália, contra os nazistas. Então, os brasileiros triunfaram. Isso também é registrado. Amiguinha, mais do que um livro de história, e realmente um livro de um trabalho historiográfico muito bonito que o João Baroni, baterista dos Paralamas, fez, pesquisou, conversou com muita gente, foi a fundo. É um livro também de memórias. Sim, porque eu garanto que muitos brasileiros sequer têm ideia da importância da participação do Brasil naquele momento, como que isso se reverteu para o Brasil em questões econômicas, na relação com os Estados Unidos, por exemplo, também, estatais que foram criadas no Brasil com apoio econômico dos Estados Unidos em troca da entrada do Brasil, o Brasil que forneceu aqui território para treinamento e para abastecimento de aviões dos aliados contra os nazistas. Isso tudo no livro 1942, O Brasil e a sua quase desconhecida, por quê? Porque ela está aqui contada. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir. Eu te vejo no próximo. Valeu, tchau, tchau.